povo! Começando mais um Vitrine do Artesanato na TV. Tem gente que fala assim, ai, Cláudia, eu fico esperando o momento da aula. Puxa vida, o que a gente vai aprender a fazer hoje? Hoje, técnica de pintura em tecido com uma mestra. Uma mulher que sabe tudo e mais um pouco, Beth Matelli, muito bem-vinda. Obrigada. Nosso primeiro programa juntas este ano. Esse ano Porque o nosso promete. primeiro programa, minha filha, vocês sabem disso? Quando ela mostrou outro dia, ela postou uma foto lá no Face. Faz tempo, hein, Beth? 9 anos. Que 9, mulher, eu acho que faz mais. 9 anos. Foi na Bom, minha 9... Quando eu tava na Gazeta, lá no Pra Você. É 9 pra lá. Melhor abafa o caso. Melhor a gente não falar nada. Não. A Beth faz cada trabalho tão lindo, gente. Então ela vai pintar num pano de copa, mas são ideias, porque você pode passar essa pintura também para qualquer outro tipo de tecido, né? Um avental, né, Beth? Pois é. Uma camiseta, não é? Numa eco. E aqui no caso é a semaninha, de segunda até domingo, mas a pintura que ela vai fazer hoje, deixa eu te dar um beijo oficial na TV. Conta para as meninas, porque aqui você misturou vários elementos de várias aulas, né? Pois é. Então, no nosso trabalho aqui, nós temos, esse trabalho são um DVD que eles falam que é 4 aulas, mas não é 4. Se você for desmembrar cada aula, é 5, 6 aulas numa só. Porque na mesma aula, por exemplo, a das tulipas, a gente ensina a fazer cesta, fazer tulipas, fazer pera, fazer mexerica, fazer fundo, fazer folhas. Então, se você for ver, cada aula é um pool de aulas, entendeu? Uhum. Então, hoje, o que eu fiz? Eu peguei alguns elementos que eu tirei de cada aula, que é do nosso trabalho, e montei um pano de copa novo, por exemplo. Gente, que legal! Hoje eu vou ensinar a fazer um vaso, né, pode ser porcelana, pode ser ágata, tá? Vou ensinar a fazer maçãs, tulipas e ainda vou complementar com umas florzinhas de fundo. E hoje ela falou, é com você, Cláudia, a primeira vez que eu vou ensinar a fazer... A maçã verde, que a maçã verde eu ainda não fiz em aula nenhuma, vou fazer aqui. Isso, que bom! Você lembra do cravo? A primeira vez que eu fiz o cravo foi com você. Pois é. Poderosa. Então vamos lá, gente? Simbora! Então, aqui no nosso trabalho eu já risquei, né? Esse aqui a gente sempre coloca uma tábua com um pouquinho de cola permanente, porque aí ele fica bem esticadinho, ele fica que nem uma tela. Eu pego um pincel aparado, eu até falo sempre que esse pincel aqui é o meu pincel, eu chamo de o faz tudo, né? Então, olha, eu vou escolher um verde claro, nesse caso aqui, por acaso eu peguei o verde maçã, porque eu vou usar numa maçã, mas poderia ser um verde folha, qualquer verde claro. E vou fazer um fundinho na parte superior do desenho, e embaixo eu vou fazer um outro fundo usando o caramelo. Então eu vou pegar aqui só um pouquinho, olha, do verde maçã, mas é um tiquinho de nada. E vou dar umas batidinhas aqui no godê, porque eu quero que essa tinta, ela misture aqui, olha, na pontinha do pincel. E aí eu vou fazer um sombreadinho, olha. Eu vou colocar ele na vertical. Aqui no cantinho eu venho, olha, com um pouquinho, depois eu venho fazendo um movimento circular. E aí, conforme ele vai gastando essa tinta que tá no pincel, ela vai ficando bem suave, ó. E eu vou fazer isso tudo na parte superior. Na parte inferior, eu vou escolher um outro tom. Vou pegar um pouquinho do caramelo, bem pouquinho. Vou voltar a dar as batidinhas aqui que eu quero que ela se misture. E aí eu vou fazer. Lá em cima o movimento era circular. Aqui o movimento vai ser de vai e vem. Por quê? Quando a gente pinta, cada movimento, ele te ajuda a dar mais o efeito de profundidade, de perspectiva. Nesse caso aqui, é como se os objetos estivessem apoiados numa mesa. Então, o movimento da mesa vai ser de vai e vem. Quando eu pinto uma cachoeira, o movimento é vertical. Quando eu pinto um rio, horizontal. Faz diferença. Se você não fizer isso, a perspectiva não fica com aquele resultado que você deseja. É impressionante, né, Beth? Pois é. E você sabe explicar isso muito bem. Então, nós vamos fazer aqui o movimento de vai e vem, olha, para fazer esse fundo. Então, coloquei um pouquinho de caramelo, um pouquinho de siena natural e vou fazer aqui todo o fundinho com vai e vem. Eu não quero gastar o nosso tempo com isso, tá, Cláudia? Porque eu quero ensinar o máximo o pessoal lá de casa, para o pessoal conhecer bem o trabalho. Então, olha, eu vou lavar o pincel
E vou fazer, depois que eu fiz todo o fundo, eu vou fazer os elementos. Então, olha, nós temos o fundo atrás do vaso, o vaso atrás das maçãs. Então, eu vou fazer o vaso primeiro. Então, eu venho de trás para frente. Se eu fosse pintar uma paisagem, pintaria primeiro o céu, depois a montanha. Então, sempre de trás para frente. De trás para frente. Isso traz a nossa perspectiva mais perfeita, tá? Então, eu vou pegar o branco. Olha, o nosso vaso, ele imita uma ágata, uma porcelana. Então, eu vou pegar o branco e vou encher todo o vaso. É o mesmo pincel, faz tudo, só que eu tô pegando mais tinta, olha. Eu tô mesmo colocando bastante branco para encher aqui o nosso vaso, tanto na parte de baixo, quanto aqui na parte de cima também, da beiradinha aqui da boca do vaso. Então, depois que eu preenchi ele todo, não vamos esperar secar, tá? Aqui próximo do risco eu vou colocar menos tinta e mais tinta aqui no centro. Vou trocar de pincel. Eu tenho a habilidade de fazer com pincel grande. Se o pessoal lá de casa tá com um pouquinho de dificuldade, quando vai fazer o contorno, pega um pincel um pouco menor, olha. É o mesmo tipo aparado, eu sempre falo, ele lembra uma chave de fenda. Isso ajuda muito na pintura, tá? Aí eu vou pegar a tinta com a lateral do pincel, o excesso vai ficar pra cima e eu vou apoiar, olha, sobre o risco, olha. Então eu vou fazer um traço. O que acontece? Olha, ele já faz um contorno bem grosso, com bastante tinta. Esse restinho que sobrou aqui, olha, eu venho puxando sobre o branco. Então, ele já faz o contorno. E esse branco, que aqui eu tô usando um azul mais escuro, que eu tô usando o cobalto, ele já vem puxando, se transformando num azul celúreo, num azul mais claro. Bárbaro, Beth. E eu vou fazer isso em todo o vaso. Desse mesmo jeitinho? Aí eu vou preencher todo o vaso. Aqui, no caso, sempre as pinceladas são fazendo horizontais. da ponta para dentro, da ponta. Sabe que a dentro. Beth, vou até falar do DVD, isso que ela explicou pra gente agora, que depende muito do movimento que você faz com o pincel, você vai ter profundidade e também texturas, porque esse DVD, aquilo que ela explicou, são 4 aulas, mas são 4 aulas que vão se desmembrando, são tantos elementos que ela ensina em cada aula, então eles vão se desmembrando e viram 20 aulas. Então, por exemplo, você tem uma técnica, não, Beth, para ensinar esse ferro de passar com rosas e violetas, que é uma das aulas. Ela tem um jeito de ensinar que você bate o olho no metal, aqui no caso representado pelo ferro, você vê a textura, gente. Eu não sei explicar, só mesmo você em casa assistindo esse DVD, é uma coisa impressionante. Na cestaria ela faz a mesma coisa, tem uma cestinha com uvas e tulipas, a outra com abacaxi e frutas que ela pinta com uma super maestria e ainda tem aqui, ó, esse jarro em cerâmica com rosas e maçãs. É uma aula e tanto, com uma baita de uma didática com a Beth Matelli, até o jeitinho de colocar tinta no pincel, como que você coloca e passa lá o seu, e dá a sua pincelada, ela ensina aqui. Aí acompanha o DVD, essa apostila que é bárbara, que eu já vou mostrar, o povo adora que eu mostre mesmo, né? Com vários moldes e riscos, com mais dicas, com guias de cores, são 24 riscos aqui. 24 riscos aqui, tá? Olha só, olha o que você vai receber. 7 panos de copa, gente, com uma baita de uma qualidade. E é uma coisa interessante que ele já vem com barrado, ele já vem praticamente prontos, só esperando a sua pintura, tá bom? Aí você recebe 12 tintas para tecido também em cores variadas, 3 pincéis, você não tem nem que sair para procurar pincel não, a tinta relevo dimensional na cor preta e 7 riscos. Aqui eu tenho os riscos também, além dos 24 da apostila, eu tenho 7 riscos para que você possa fazer a semaninha, aqueles panos de copa de segunda a domingo. Ligou, comprou, recebe mais 7 panos de copa, então você vai receber na sua casa no total 14 panos de copa para você começar a sua mega produção. 0800 380 2000 ou 011 3382 2000 ou a loja virtual, você ri, né? www.vitrinedoartesanato.com.br. Falei tudo? Me dá um texto aqui, mas isso mesmo, tudo.
Vamos lá, querida. Bom, então enquanto você estava lá mostrando o kit, eu já fiz aqui a parte, já estava meio adiantado de casa, então eu já contornei tudo com um azul mais escuro, o branco no meio e aqui em cima, olha, eu coloquei o branco e aqui é importante mostrar isso, porque aqui a boca do vaso, para você entender que aquilo ali tem uma profundidade, tem um buraco ali dentro, você vai fazer essa parte aqui mais escura. Então eu vou pegar o sépia, vou aplicar aqui, olha. Então essa parte aqui, olha, é a parte mais profunda. Aí você vai puxando até encontrar com o branco, porque a luz está vindo aqui e lá embaixo não tem luz, por isso que ele é escuro. Perfeito, Beth. Aí você vem puxando até encontrar com o branco e ele vai ficar mais claro na borda, tá? Aqui também eu coloquei um pouco de azul e branco. Vou trocar de pincel aqui e vou fazer o seguinte, olha. Essa bordinha aqui do vaso, ele tem uma beirada. Eu tenho que pôr também um pouquinho de sépia fazendo uma sombrinha, porque a beirada que tá fazendo essa sombrinha aqui, você já vai entender, olha. Aí eu venho com o branco e traço essa beirada, porque a beiradinha ela tá recebendo luz, ó. Mas ao mesmo tempo que ela tá recebendo luz, ela tá fazendo a sombrinha lá embaixo. Nossa, Bárbara. Tá? Então, olha, lá em cima que eu tinha preenchido com azul, eu vou fazer esse ponto de luz, é muito fininho, então eu vou usar o pincel filete, eu não vou usar o outro não, porque é um traço muito delicado mesmo, tá? Aqui, na alça do vaso também, olha, um pouquinho de sépia na parte de baixo, que é a parte que recebe menos luz. Tá vendo que tudo tem sua lógica? Luz em cima, sombra embaixo. E aqui, olha, os elementos, as frutas, estão fazendo uma sombra lá no vaso. Então, com o mesmo sépia, eu vou colocar aqui um pouquinho e vou puxando pra cima, ó. E aí, se o pessoal puder mostrar já o vaso pronto, vai dar pra entender bem essa sombrinha que eu fiz aqui. Já tá mostrando. Que é os os elementos fazendo a sombra aqui. Não é rápido, lê pensamento, não é? Você pensou, já estava mostrando. É muito rápido. Aí depois aqui na parte da alça, ó, embaixo um pouquinho de sombra, eu entro com branco e traço aqui em cima, olha, o excesso de luz que vem bem na beiradinha, tá? Como o nosso vaso ele é gordinho, eu vou marcar aqui, olha, a luz, vamos supor que ela esteja, eu padronizei, tá? Mas vamos supor que tivesse uma janela vindo dali pra cá. Então, o ponto de maior incidência de luz, eu venho aqui e dou um toque que é para marcar de onde está vindo essa luz, tá certo? Então, o nosso vaso estaria pronto. Lógico que aqui eu tô correndo, em casa a gente capricha mais, a gente faz com calma, né, Beth? Se precisar retocar, pode retocar. Em cima da pintura? Exatamente. Mesmo ela já seca? É só umedecer de novo com a cor de fundo e repetir as mesmas coisas. E dá certo? Dá certo, dá certo. Então agora eu vou ensinar a maçã verde, que esse aqui realmente é inédito, eu ainda não fiz na TV essa maçã verde. Eu peguei o verde maçã, poderia pegar um verde folha, tá? Tô pegando um pouquinho do verde oliva, um verde pinheiro, mas você tem que usar um verde claro e um verde escuro, porque existe vários tons de maçã. A tinta chama verde maçã, mas já viu que tem a maçã mais amarelada? Sim. Então você pode até pegar uma maçã, colocar do lado e ficar observando. Tá? Todo mundo que pinta fala muito isso, né? Exatamente. Observação nas frutas e flores em geral. Então, como ele é um elemento redondo, ele tem um espaço, ele é uma bola, né? Eu vou entrar aqui com um pouquinho de luz aqui, ó, onde que eu quero que ele fique mais gordinho, olha. Do mesmo jeito que eu coloquei lá eu vou colocar aqui, que é onde eu quero que ela fique mais alta, com mais volume. E vou encher todo o restante da maçã com o verde maçã. Então, olha, venho com verde maçã aqui. Aí, quando chega no branco, olha, ele vai se mesclar e vai ficar um pouquinho mais claro. Essa cor, ela é um pouquinho mais transparente, mas quando nós colocarmos a cor escura, ela já vai dar a diferença aqui. Então, tô cobrindo com o verde, mesmo aonde eu passei o branco.
Você nota aqui, olha, essa diferença. Impressionante, Beth. Eu tô aqui do seu ladinho. Né? Você consegue ver. A gente vê a cor mais escura, mais clara, exatamente como são as frutas. Aonde tem o risco que tá saindo o cabinho, eu vou pegar um pouquinho de um verde mais escuro e vou colocar aqui em volta, ó. Que ele é a parte que ele tem mais profundidade. É como se fosse um buraquinho, mas é verde também. Então eu peguei um verdinho um pouquinho mais escuro, tá? Na parte de baixo, olha, eu vou voltar para aquela técnica do contorno. Pego o verde com a lateral do pincel e venho aqui, ó, fazendo a base. Ó. Essa parte aqui ele é mais escuro, então eu coloco mais tinta. E aí eu venho esfumando com movimento circular. Olha como ele já vai dando formato de volume. Essa maçã tá fazendo sombra naquela, então eu preciso escurecer mais aqui esse cantinho. Pode ser com verde, pode ser com um pouquinho de marrom. E aqui, olha, eu já aproveito e já faço a sombra. Na parte de cima, sem lavar o pincel, eu já venho com um pouco de branco e faço a parte de cima da maçã um pouquinho mais clara, tá? E agora, olha, aquele lado, o pano, eu carreguei mais, eu deixei a maçã mais escura. Eu posso deixar essa mais clara, não tem problema. Aí eu vou vir aqui com o filete e vou traçar o cabo, olha. O cabo vai sair daqui do centro e aqui uma pontinha. E vou pegar o branco para traçar a luz, tá? E aí estaria pronta a nossa maçã. Se quiser dar um pouquinho mais de luz aqui no meio, eu volto aqui e dou mais um pouquinho de luz nessa parte de cima. Que mestra e tanto, né? Lembrando, quem está adorando essa aula deve ligar no 0800 380 2000 e adquirir, né, Beth, o seu curso em parceria com a Vitrine do Artesanato, que é o DVD com a apostila e 24 riscos. Tem lá mais 7 riscos na apostila da semaninha e todos os materiais para você sair pintando, presentear as pessoas, enfeitar sua casa e, por que não, já sair comercializando. 0800 380 2000, 011 3382 2000 ou www.vitrinedoartesanato.com.br. Voltando para nossa aula, vamos fazer agora a maçã vermelha. Maçã vermelha. Tá? Então, olha, a maçã vermelha, ela tem um lado dela bastante amarelado. Então, eu vou pegar o amarelo ouro e vou aplicar aqui em cima. Tô pegando um pincel mais largo, que eu chamo, que é o meu faz tudo. É sempre aquela história, espaço grande e pincel grande, tá? Então, aqui eu vou colocar um pouco de amarelo ouro, que é a parte da luz, um pouquinho de branco deste lado, que o lado esquerdo é onde está recebendo mais luz. Então, se você faz um elemento, você não pode mudar, você não vai mudar. Você vai fechar uma janela e abrir outra, não. Então, quando você está pintando, você vai dirigir a luz sempre do mesmo lado. Para ter harmonia, né? Exatamente. Aí eu vou pegar o vermelho e vou completar, olha, vindo de baixo para cima. Então, coloquei o amarelo em cima. Então, eu venho com o vermelho e venho puxando para ela encontrar com o amarelo, ó. Ela vai dar um tom. Você lembra no começo do programa que eu te falei que tem um risco aí da cerejinha? Que o jeito de pintar a cereja bem da semaninha. Tá aqui? Bem aqui na semaninha. Até aproveito e já mostro. Isso. Ó, aqui, tá vendo? A Beth tá pintando aqui a maçãzinha. Vai juntamente com a apostila os riscos para pintar e bordar da semaninha. Essas cerejas a gente pinta do jeito que faz a maçã. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui, ó. Ó, lembra que a gente está mostrando que ali na bancada ele tá fechado, mas você vai ter inclusive as letras para os dias da semana, que tem gente que tem dificuldade. E ó, aqui você tem 7 riscos. Olha que legal, ó. Um tamanho real, só passar para o pano de copa ou para algum outro tecido que você queira. E depois, no DVD, sair pintando com Beth Martelli. Muito legal. E depois eu mostro a apostila, mas eu não posso perder nada, então eu tenho que voltar para a Beth aqui. Eu tenho que fritar o peixe e olhar o gato. Então, depois que eu coloquei o amarelo e o vermelho, eu vou fazer a sombra com o vinho. Então, eu pego o vinho aqui com a lateral do pincel e vou fazer o contorno. Essa técnica aqui que eu desenvolvi, que eu uso esse pincel aparado, é uma técnica que ajuda muito, que às vezes as pessoas ficam perdidas em qual pincel que vai usar, entendeu? Então ele realmente te ajuda bastante, você não tem que ficar na dúvida, você só vai mudar o tamanho dele,
Aham. Aí aqui, olha, na parte mais profunda de onde sairia aqui a sépala, eu também entro com vinho, ó. Então aqui mais escuro. Lembra aqui no jarro que eu usei o sépia, onde estava mais Sim, escuro? uhum, Aqui também também. na maçã. E aí eu venho, vou esfumando até encontrar com vermelho, ó. Então fiz aqui, esfumei. Vamos lembrar que em casa a gente vai caprichar mais nesse esfumado por causa do tempo, tá? E aí, olha, eu vou entrar com a luz. Essa maçã, o cabo está mostrando. A vermelha, eu fiz o contrário, eu mostrei o fundinho dela. Então, eu vou pegar o branco e vou, olha, aplicar aqui, seria a base, ó. E aí, eu vou puxar por sobre o amarelo para dar a ideia daqueles risquinhos que tem na maçã, ó. Então, eu venho puxando para dar a ideia dos risquinhos, tá? Tentar melhorar um pouco. Nossa, gente, como você pinta bem, não, Beth? Eu tô aqui, o programa tá no ar há uns 20 minutos por aí. Olha a pintura dessa mulher, gente, em 20 minutos. Então, agora eu vou pegar o sépia Espetáculo. e vou fazer aqui aquela parte do fundinho da maçã, olha. Umas batidinhas aqui com sépia e uns pontinhos de luz. Aí você vai enxergar a maçã virada ao contrário, olha. Aqui estaria com o cabo e ali estaria com o fundinho dela. Então você viu a maçã virada ao contrário. E o nosso ponto de luz continua o mesmo, ó. Então no vaso foi aqui em cima vai ser na maçã, tá? Para acompanhar. Eu vou fazer uma tulipa, porque folha a gente já fez em vários programas, né? Uhum. Então eu vou fazer essa tulipa aqui, tá? E no nosso DVD a gente ensina a fazer a tulipa bem. Eu posso usar qualquer tom para fazer. Eu usei violeta, usei magenta. Nesse caso aqui, eu vou usar o magenta e vou usar o violeta. Inclusive na foto lá eu usei o magenta e o vinho. Então, olha, eu quero fazer primeiro as sombras da tulipa. Então eu vou entrar com o violeta e vou colocar aqui, ó, atrás dessa pétala grande a sombra, ó. Tá? Então, eu tô fazendo uma cor um pouquinho diferente daquela que eu fiz no nosso pano. Lá eu fiz o violeta na outra que está tombada. E olha, por que eu coloquei a sombra aqui? Porque esta pétala grande tá fazendo sombra lá dentro, tá? Ok. Agora eu vou pegar o magenta e vou completar o restante da tulipa, todinha ela, olha. Mesclando o magenta com o violeta. Agora, depois que eu fiz isso, que eu coloquei todo o magenta sobre o violeta, eu vou entrar com o branco fazendo a luz, ó. Então, aqui eu vou até colocar um pouquinho mais de tinta. E agora, olha, um detalhe. Eu tinha colocado a sombra nas separações das pétalas, não foi? Uhum. Só que aqui embaixo também é sombra. Aqui embaixo também eu vou entrar com um pouco de violeta, ó. Eu quero que ela fique mais escura aqui embaixo. Você já consegue entender o formato da flor quando você coloca luz e sombra, né? Bárbaro, Beth. Agora eu vou pegar o branco, né? E vou carregar o pincel com bastante branco, olha. Coloquei bastante branco e venho fazendo, olha, aqui a pétala principal, ó. Ficou branco assim, mas eu não vou deixar assim. Eu venho, puxo e vou dando uma esfumada. O branco misturado com o magenta, ele vai dar um tom de rosa diferente. Lembra naquela aula que eu te falei da mistura de cores? Sim. Que você, conforme você vai acrescentando o branco, você vai fazendo vários tons de rosa? Então, olha essa pétala aqui. E as pétalas de trás também, puxando com branco. O meu branco acabou secando um pouquinho. Gente, mas não tá lindo? Que aula, hein? Acabou secando, ficaria melhor se ele... Mas eu não vou perder tempo misturando agora, não. Isso aí o pessoal faz em casa. Olha, eu vou voltar com um pouquinho do violeta, porque eu quero que ele fique bem mescladinho lá no fundo, ó. Então, você define bem cada pétala. Esta tá no meio das outras duas, que está na frente das outras, tá? Perfeito, Beth. Bom, Que eu aula. só vou puxar aqui um cabinho e vou... Olha, então estaria pronta a nossa tulipa. Eu só vou aproveitar aqui que o violeta tá aqui do lado e vou fazer só uma florzinha que eu disse no começo do programa, olha.
Vou pegar um pouco de violeta, vou colocar aqui como base, porque eu quero que ele fique escuro, e vou fazendo apertõezinhos para fazer a nossa flor. Olha, vou pegar o branco, molho, atolo na tinta branca e venho dando apertões, ó, e fazendo florzinhas. E aí ela vai se misturando com violeta, umas batidinhas, e vai formando a flor. E no miolinho, um pincelzinho filete, faço aqui o miolinho e defino a flor com um pouquinho de miolinho de amarelo e um pouquinho de sépia. E fiz todas as florzinhas de trás do pano, se o menino quiser mostrar, eu fiz desta forma. Depois que você chamou ele de menino, ele agora, nosso ninfetinho, tá aí se achando. Mas ele é um menino. Esse que vai casar esse ano, viu? Olha lá, olha como ele é lindo. É o Maurício. Acho que dá tempo de fazer só uma folhinha. Vambora, rapidinho. Viu, Cláudia? Olha, então vou fazer essa florzinha pequena que eu preenchi com verde maçã. Podia ser qualquer verde claro. O verde escuro para fazer a sombra dela. E para encerrar novamente, eu sou chata nisso porque eu já vi muito trabalho errado com luz e sombra. E aí você vem aqui e traça a luz. Eu já vi montanhas pintadas com o sol de um lado e a sombra do mesmo lado do sol. Então eu me preocupo muito com isso. Porque a pessoa não teve aula com o Beth Matelli. Porque fica muito feio você colocar o sol vindo da nuvem e colocar a sombra do lado do sol. Sabe o que podia fazer um dia? Você tem, assim, pinturas erradas na sua casa? É que é chato mostrar, de repente a pessoa reconhece, né? É que se a pessoa... Se as alunas permitissem, não, pra gente mostrar, porque a gente aprende muito com o erro, né, Beth? Quem sabe uma vez a gente prepara erros, né? Ou você mesma preparar, de repente num paninho e falar, gente, isso não deve ser feito, né? Quem sabe? Olha, aqui essa aula de hoje, vamos lembrar que tem um DVD, mas antes de mostrar o DVD, aqui tá a apostila com 24 motivos criados especialmente para vocês, ó. Você tem 24 riscos, aqui no caso uma cesta com uvas e tulipas. Eu não tenho tempo de mostrar todos, que o tempo tá correndo. O ferro, como eu mencionei agora há pouco, a Beth consegue ensinar de uma forma que você vê exatamente toda a textura do ferro e aí... vai, papapá, figos, berinjelas e abóboras. Eu tô indo bem rapidinho, tá, gente? É uma apostila e tanto, rosas vermelhas e cor de rosa. Lembrando que no DVD ela tem 4 aulas muito legais, mas que você acaba desmembrando e se tornam, de repente, 18, 20 aulas. São que aprende aulas. Cestaria, flores diferentes, frutas, não é? Aí você vai receber também... Já que eu tô aqui, eu vou mostrar mais uma vez os riscos para você pintar e bordar a semaninha, inclusive com as letras, ó. Então, 24 riscos na apostila, mais 7 aqui. Aqui no tamanho real, né, Beth? Isso. O tamanho, no caso, para caber direitinho no pano de copa. Exatamente. Fica muito bacana. E agora eu vou chegar lá, perto da sua cria. Olha que legal. Você fala, puxa, Cláudia, que bacana, eu aprendi a aula da Beth, estou sabendo já pintar super bem, porque tem muita gente que dá um retorno para ela e quer você chorar com os depoimentos. Só que você fala, eu não estou achando um pano de copa apresentável para que eu possa passar para ele a pintura que eu aprendi com a Beth. A gente manda 7 panos de copa, já com esse super acabamento e uma baita qualidade. Vai receber também 12 tintas para tecido, inclusive a branca, onde você pode fazer a mistura de cores e ter, por exemplo, outros tons de verde, de azul ou de rosa. 3 pincéis, o que você usa bastante está aqui, né? Tá aí. Os 3 pincéis, inclusive o filete, né? A tinta relevo dimensional na cor preta, os 7 riscos que eu já mostrei que aqui estão e presente para você. Você gostou de receber 7 panos de copa? Gostou? Se ligar e comprar, ó... Recebe mais 7 panos de copa com uma baita qualidade também, ó, com esse barradinho. Olha que coisa mais querida, gente, bordadinho inglês, um acabamento perfeito para que você possa fazer 14 panos de copa no capricho. 0800 380 2000, ligação gratuita para todo o Brasil, ou São Paulo capital e celular 011 3382 2000. Pela loja virtual, eu vou ganhar mais 7 panos de copa. Claro que vai, o que vale aqui, vale na loja virtual também. vitrinedoartesanato.com.br. Acabou, Bibi? Acabou, meu bem? A Bibi é a Bia que tá comigo hoje.
Um beijo para todo mundo, né? Para todo mundo. E eu sempre falo, pessoal, se ficar com dúvida, pode mandar e-mail, pode ligar para mim que eu ajudo, tá maravilhosa. Bom? Beijo. E pinta maravilhosa, Imagina, incrivelmente bem. Você Tchau, gente. Valeu. Tchau. Até a próxima.